Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, pessoal, muito boa tarde, de volta mais uma vez e prazerosamente com o nosso Fala Cronista. Esse bate-papo, essa parceria da Rádio Confidência com a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a nossa AMCE, onde a gente está sempre conversando, batendo um papo aqui com companheiros que fizeram e continuarão fazendo a história da crônica esportiva em Minas Gerais. Sempre aqui ao lado do nosso presidente da nossa associação, muito S, sai tudo embolado, nosso querido Luiz Carlos Gomes. Presidente, um abraço, prazer mais uma vez tê-lo conosco agora, de novo, e com mais um baita convidado. Um abraço, Toscano, um abraço, amigos da Inconfidência. Estamos aqui mais um domingo, de verdade. Que hoje é primeiro de abril. Não é mentira, não. Nós estamos ao vivo aqui, de verdade. Mesmo, 1º de abril. E chegou. com um convidado muito especial, que é um companheiro da eterna guarda, né, da crônica esportiva das Minas Gerais, né, que é o Arnaldo Pinto Júnior, que eu chamo de professor, porque ele também é professor, além de jornalista esportivo, né, cronista esportivo, é o professor Arnaldo Pinto Júnior. Que bonito, né? Tenho o prazer de saudar. Um abraço, grande Arnaldo. Prazer em tê-lo conosco, Arnaldo. É evidente que o prazer, que me perdoe, né, é totalmente meu, né? Uma alegria muito grande estar aqui em Confidência, uma emissora que já foi e continua sendo o baluarte do jornalismo de Minas Gerais. Eu sou de Teófilo Otoni, parece que ainda não anunciaram isso aí, isso é muito importante. É de Tchotchô. Isso é muito legal. Tchotchô? É Tchotchô? Não, me desculpe, eu não gosto quando Né? o Fred fala Tchotchô, né? Fico mais famoso, eu continuo falando da capital mundial das pedras preciosas. Eu até tenho também outro cognome lá para a minha Teófilo Otoni, que é a Princesa do Vale do Mucuri. Ainda recentemente, quando estive lá, estava perguntando a uma professora que é presidente do Instituto Mineiro, aliás, Instituto Histórico de Teófilo Otoni, e perguntei para ela por que a princesa, quem seria a rainha do Vale do Mucuri? Então, não tem rainha, que história é essa? Bom, mas então, isso é para nosso preâmbulo, né? Para mostrar da minha satisfação, da minha alegria em saber que estou sendo, nesse momento, prestigiado pela Inconfidência e principalmente também com o conhecimento de que os nossos bons amigos lá do Vale do Mucuri estarão com certeza atentos aí a esse programa, que é um interessante programa, tendo em vista isso que o Toscano citou, né? Ele prestigia quem fez, quem faz e com certeza vai fazer muito ainda pelo jornalismo esportivo das nossas Minas Gerais. Além do fato, né, que estamos aqui também prestigiando a AMCE, a Associação Mineira dos Cronistas Esportivos, essa entidade que, com muitas dificuldades, vem aí vencendo anos após anos, está aí sempre aí à disposição dos cronistas esportivos. Talvez nem todos saibam o poder que a AMCE tem, o trabalho que a AMCE desenvolve, mas de qualquer maneira, está aí agora no momento o Luiz Carlos, como já esteve antes. Outros presidentes também passaram pela MCE com muitas dificuldades. Eu diria que hoje até está numa maré mansa, pelo menos por aquilo que eu olho lá no departamento financeiro. Tem um saldo bancário lá da melhor qualidade. Exatamente. Fica falando essas coisas assim, não. Pelo fato de que os presidentes, e vamos lembrar, pelo menos os 3 últimos, né? O nosso saudoso Valdir, o Carlinhos Cruz. Também não podemos esquecer do Dirceu Pereira, né? Também com a presença do Dirceu Pereira, aí, né? Então eu até entendo que quando a MCE mudou de local a sua sede, né? Era uma sede na região central da cidade, porém trazia algumas dificuldades para os cronistas. E foi lá para Santa Teresa e, por incrível que pareça, deu tudo certinho. Me parece certinho. Que deu tudo com certinho. Com as bênçãos de Santa Teresa, né? E dentro daquilo que foi feito, de parcerias que foram feitas, ela hoje tem um trabalho muito significativo em prol do cronista esportivo. Sem dúvida. E méritos das administrações.
Porque se bem administrada a coisa funciona, né, Arnaldo? Com certeza. Tudo que tem um trabalho bem projetado, né, bem planejado, então a gente sempre chegará ao sucesso. E parece que foi isso que aconteceu. A partir do momento em que a MCE fez um trabalho constante de salvaguardar os interesses dos jornalistas esportivos e também o interesse da sede, da administração, notou que alguma coisa não era muito agradável, que seria o caso até da sede social que tinha, né, parece que em Contagem. Então também era um trabalho que se desenvolvia, fazia bem, porém os frutos não eram os melhores, os necessários, né? E com isso aí houve uma troca de localização, e aí a partir disso aí a MCE aí sim partiu para cima e está aí essa entidade realmente mantenedora das boas, de tudo de bom que pode acontecer em favor do jornalista esportivo. Muito importante esse registro. E eu vou pegar um gancho aí no que você falou, no sucesso da MCE, para puxar o fio do novelo. Quando começou o sucesso de Arnaldo Pinto Júnior nesse veículo rádio, ainda presumo, lá na terra natal, lá em Teoflotone. É por aí mesmo? Com certeza foi em Teoflotone, a nossa querida Teoflotone. A rainha do Vale do Mucuri, acabo de decretar. Foi promovida. Eu não sei se eu tenho essa autonomia, mas como na vacância... É um questionamento que deve ser melhor estudado, né? Bom, então é claro que, e eu acho que isso faz parte de todos aqueles que se envolvem com jornalismo. Então tudo começa talvez ainda na juventude. Sim. Na juventude a pessoa gosta de rádio, de jornalismo, de esporte. Então ele normalmente ele pensa, escuta o rádio, né? Na minha época, né, não havia ainda televisão, escuta o rádio e gosta daquilo. Então eu passei a fazer, já que você me perguntou essa historinha, né? Então eu passei a fazer o jornalismo comum, o que hoje seria o blog. Hoje seria o blog, né? Hoje nós estamos aí, a internet aí abafando, então hoje seria o blog. Então eu fazia na minha casa, escrevia programas de esporte. Que legal! E transmitia para mim mesmo, evidentemente. Eu tinha no meu quarto, eu era o narrador e o público ouvinte. Então, isso aí eu fazia... Era audiência total, né? Audiência total, 100%, né? Aí... Eu talvez até um pouquinho mais do que 100%, quando o meu pai abria a porta do quarto, ou a minha madrasta, e deviam notar assim, será que meu filho tá meio... Inclusive tinha publicidade, eu lembro bem, a publicidade era da Nacional Transportes Aéreos. Olha essa história que ele está contando parece que abrange praticamente todo mundo do universo do rádio, né? Mas no caso que o pai achava que a gente era doido. Meu pai também, uma vez eu ouvi ele falando com minha mãe, era bom a gente levar esse menino no médico e ficar falando em frente, com a lata de talco na mão, falando, feito um desesperado, narrando, comentando. Então, viajando, procure o avião Nacional Transportes Aéreos de Ubirajara Caldeira. De graça essa publicidade. Coisa sensacional. Pois é. Bom, então após isso... eu me interessando mesmo por aquilo, à época, ouvíamos mais as emissoras de rádio do Rio de Janeiro, porque a Rio Bahia lá era servida mais por emissoras do Rio de Janeiro. E também o rádio aqui na capital ainda vacilava, ainda que a Rádio Inconfidência era a mestra. Atingia todo o estado, né? Atinge todo o estado, o né? gigante do ar. Então a gente... ouvia a Rádio Inconfidência com algumas notícias aqui de Atlético e América, o América que era o grande rival do Atlético e do Cruzeiro, e do Metaluzina, e do Meridional, e do Democrata de Sete Lagoas, e do Siderúrgica de Sabará, enfim, eu prestigiava os clubes mineiros no meu noticiário íntimo. Que barato! E as emissoras lá do Rio de Janeiro, através da Nacional, da Tamoio, da Continental e daí por diante. E o garoto Arnaldo ouvindo isso tudo.
e com certeza retransmitindo, né? Escrevendo, né? Redigindo. Mas nessa época já existia emissora local lá, a Rádio Teóflotone. Mas ela estava nos seus primórdios ainda. Né? Pouquinho depois de 1950. Né? Bom, então, lá na faixa de 1956, mais ou menos, muito tempo, né? O mesmo Toscone mesmo vai olhar logo a carteira de identidade e espera aí. Eu sou pós-56. Mas não sou muito pós não, viu? Tudo bom. Então, havia lá em Teóflotone um serviço de alto-falantes do Lorival Peixi. Era um serviço de alto-falantes com 4 bocas, né? Então, acho que era 4 lá na avenida principal da cidade, que o nosso querido Luiz Carlos conhece, né? Na Rua Getúlio Vargas. Até fazendo um parênteses essa história, porque o Arnaldo Pinto Júnior foi professor da minha esposa. Legal, muito legal. Né? Com muita honra, diga-se. Então eu sou casado, né, lá com a pessoa de Teóflotone. Tá. Então, eu me ofereci para fazer um noticiário para o serviço de alto-falantes. E eu aproveitava, evidentemente, e noticiava também as informações, aquilo que acontecia no esporte amador da cidade, que, diga-se de passagem, era também uma força dentro da cidade, quando, como eu estou citando, né, não tinha ainda chegado a televisão, embora já existisse no país, e eu falava sobre o Atlético de Teóflotone, o Galinho lá. Falávamos sobre o América de Teóflotone, falávamos sobre o Vasco da Gama de Teóflotone, quer dizer, são fatos assim que tem tudo a ver com o esporte de fora, né? Mas no nosso campeonato os clubes colocavam nomes dos clubes de fora, né? Então, e era um campeonato amador também muito disputado, com 12 clubes e a Liga de Desportos lá com a administração disso tudo. Então, bom, eu depois desse serviço de alto-falantes, durante um período não muito longo, aí eu fui também fazer um programa de rádio, programa de futebol na Rádio Teóflotone, que se chamava No Mundo dos Esportes. Opa! Mas isso era porque era um programa feito por estudantes. Era a voz do estudante, né, com o célebre prefixo do nosso, igual a Voz do Brasil aí, o Guarani, né? Que barato! Pois é. Então, dentro da Voz do Estudante havia um setor que chamava No Mundo dos Esportes. E, posteriormente, aí sim, eu ingressei na Rádio Teóflotone. Aí sim, em 1957, antes da Copa do Mundo 58, aí eu fui para a Rádio Teóflotone para substituir aquele que era o cronista da cidade, que se chamava Nivaldo Machado. Ele tinha tinha o chamamento, né, de NV, do Nivaldo, né? Esse NV era de uma cultura muito longa, ainda que não fosse cultura dos bancos escolares. Ele tinha apenas o 4º ano primário, entretanto tinha um script excelente. Tinha uma sabedoria, né? Exato, né? Então, eu fui substituí-lo, quer dizer, até uma responsabilidade muito grande. Só que no interior, a gente, além do esporte, eu fazia também um noticiário, tinha um velho Notícias daqui e dali, com as últimas informações dos últimos acontecimentos, e também fazia 2 horas com aquilo que se chamava Disque Jockey. Né? Olha! Antigamente havia o Enzo de Almeida Passos, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, que fazia o Peça Bis pelo telefone. Então, lá em Teóflotone, eu como quem imitei, só que em vez de Peça Bis pelo telefone, eu fiz o telefone pedindo bis. Muito bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco desse Fala Cronista, hoje com o professor de rádio e de profissão, Arnaldo Pinto Júnior, e ele está falando justamente quando ele ingressa efetivamente numa rádio, a Rádio Teóflotone. A gente volta no segundo bloco para continuar essa história e outras mais do Arnaldo Pinto Júnior aqui no Fala Cronista de hoje. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Arnaldo Pinto Júnior.
Estamos de volta, Fala Cronista, como disse o presidente hoje, neste 1º de abril, mas é verdade, tá? Nós estamos aqui mesmo, 1º de abril, primeiro jogo da finalíssima do Mineiro, daqui a pouco... Tá quente a coisa por aí. Tá no ar aí. Bom, e hoje o nosso convidado, Arnaldo Pinto Júnior, nosso professor, o Luiz falou, a sua profissão, né? Você já, nós terminamos falando na sua entrada na rádio Teófilo Otoni, mas você também é professor da rede pública? Foi da rede pública? Fui professor na rede pública durante 10 anos. Professor na Escola Estadual Alfredo Sá, professor de matemática, e também na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FAFITO, lá de Teófilo Otoni. Me formei lá e também fui professor durante 20 anos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Teófilo Otoni, exatamente na área de matemática. E então, durante um tempo, você desenvolveu simultaneamente a sua carreira, já começada na Rádio Teófilo Otoni, mas a de professor também. Em função da idade, né, eu ainda era jovem, eu diria para você que eu fui quase que um homem de 7 instrumentos, né? Eu acho que não chegou a 7, não, mas estive próximo, porque eu sou bancário, eu sou aposentado de banco. Olha então, só! Eu iniciei a minha atividade bancária em 1961, no Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais. Que beleza, hein? Minas Bank. Olha. Cuja sede, aí você não sabe, Toscano. A sede era ali, aquele UAI de hoje, lá na Praça 7. Ah, tá. Isso então, realmente ali, não sabia. Pois então era ali a sede do hipotecário. E que depois se tornou o Benji, né? O Benji foi a fusão do Banco de Crédito Real e o meu hipotecário. E com isso aí, veio o Benji, eu trabalhei em Teófilo Otoni, alguns degraus lá da carreira bancária, e posteriormente vir aqui para Belo Horizonte em 1988, né, quando fui assessor de diretor, né, dentro da nossa escala lá, uma situação bem expressiva, né, então eu vim para cá e aqui permaneci. Só que aí eu tenho que fazer um registro que não posso esquecer de forma alguma. Né? Lá em Teófilo Otoni, na nossa rádio Teófilo Otoni, na ZYX7, Rádio Teófilo Otoni, hoje não é mais assim. Mudou. O ZYX7, Rádio Teófilo Otoni. Então aí sim, eu comecei com Eurico Gade. Eu ia te fazer a pergunta, você antecipou, nosso saudoso Eurico Gade. Então o Eurico Gade que deu início também, aquela coisa, no interior a gente tem que fazer o cruzamento e aproveitar e cabecear para fazer o gol, né? Corre para a área e vai, né? Exatamente. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. O Eurico teve um início apenas como controlador de som, chamava-se antigamente, hoje tem outros nomes, né? Então, e teve um seu início fazendo um programa de músicas clássicas, exatamente porque ele tinha uma descendência alemã e os locutores da época, nós todos tínhamos dificuldade de falar. Ele falava bem o alemão, né? Ele falava alemão. E não era que os compositores da época todos eram alemães, não. Parece que tinha holandeses, austríacos e daí por diante, né? Mas o certo é que a turma tinha alguma dificuldade para falar. Né? Eu vou até dar uma dica aqui. Quem fazia no início o jornalismo lá, quando tinha que colocar o Washington, então não escrevia o Vasicto, não. Para evitar a possibilidade de fala, escrevia a letra U, o R. Escrevia a pronúncia, na verdade. Exatamente. Então, aí chegava o Eurico, então, na hora que ele tinha que anunciar os discos, né, lá dentro da programação das músicas clássicas, isso era sempre aos domingos, ao meio-dia, então o Eurico era convocado para fazer esse trabalho, mas só que ele tinha uma voz muito bonita, muito firme, muito clara. Bonita, Aí notaram, não, o rapaz tem que ter uma oportunidade como na locução, e aí ele se tornou um locutor de algum sucesso, também ele era um alemão bonitão, a mulherada lá gostava dele. A minha sogra falava que era o galã do rádio. Então aí nisso aí, a gente, eu mais o Eurico, nós transmitimos futebol, fazíamos a época era o Jorge Cury Cordeiro, né? Era cada um
até um meio de campo, né? Quando a bola ultrapassava o meio de campo, outra que pegava, e eu, mas o Eurico começamos fazendo isso, narrando o futebol. Então eu não comecei como comentarista, não. Eu era o responsável pelo esporte da rádio, mas era também o narrador dos jogos, né? Eu e o Eurico. E então, agora eu estou até me lembrando, não havia repórter, não havia pista, não. Nós dois lá em cima mesmo, na cabinezinha que havia lá no estádio atual, estádio Nascimento de Mata, que à época a gente chamava de estádio Corcovado. E tudo que vem acontecendo, já aconteceu, né? É só uma reciclagem. Isso é um grande barato, né? Mas aí, então, é que a gente tem que dar o mérito dos pioneiros. Porque você está contando aí, você e o Eurico narrando, sem repórter, sem nada. Quer dizer, a rigor vocês faziam tudo. Com certeza. Né? Sem contar os problemas também da fiação. ainda era o técnico ainda, né? Que a gente chama hoje, que não era fácil, não. Bom, mas então o Eurico, posteriormente, né, ele foi para Caratinga, atendendo uma solicitação de um antigo amigo nosso, que também era de Teoflotone, foi para Caratinga, e eu ingressei no banco, como disse, no Minas Bank, né? E ainda fazia algum trabalho lá na área jornalística da emissora, mas já não com o mesmo trabalho que desenvolvia, né? Entendi. E aí continuei e tal. Mas então, em 1988, em aproveitamento de um espaço que aconteceu aqui em Belo Horizonte, no banco, aí já no BENGE, né, no Banco do Estado de Minas Gerais. Então, no BENGE, eu vim para cá numa assessoria de vice-presidência, quer dizer, eu passei diversos degraus para frente, e então encontro com o Eurico, que já estava em Caratinga, e o Eurico teve uma situação bem interessante, porque ele, de locutor de rádio, teve a oportunidade de se tornar um empresário da área. Acabou adquirindo a Rádio Caratinga. Ele inicialmente se tornou diretor da emissora de Caratinga, a Rádio Sociedade de Caratinga, mas com o passar do tempo, tendo em vista a dificuldade daqueles que foram os proprietários da rádio, que adquiriram a rádio para ter uma ideia de levá-la para Teoflotone, mas houve empecilhos, até que foi aquele período meio duro da chamada Revolução. Então o Eurico aproveitou aquela situação de que os três proprietários, os três sócios, já não estavam tão entusiasmados com essa área de rádio. Aí o Eurico convocou um outro empresário, J. Moreira, lá de Caratinga, e ambos adquiriram as ações da emissora, e aí posteriormente o Eurico ficou sozinho e criou o chamado Sistec, que foi realmente uma força dentro daquela região lá, com 3 emissoras de rádio, a televisão, um jornal, a revista, e daí, quer dizer, o Eurico realmente virou um empresário da rádio. Era um grande empreendedor, um grande líder de classe também, né? Foi dirigente de associação. Eu poderia estar com ele, mas eu acredito que essa visão empresarial dele, né, um empreendedor, como se diz, é a palavra que está na moda atualmente, ele foi um empreendedor, né, daí por diante. Então, eu vim para Belo Horizonte em 1988, cheguei aqui e encontro o Eurico, e o Eurico exatamente colocando a Rádio Caratinga para transmitir todos os jogos aqui do Mineirão. Sim. Eu diria para você que a Rádio Caratinga teve uma missão e saiu-se muito bem da missão. E qual foi? É que em Caratinga, o pessoal lá, tendo em vista que eu via, era a Rádio Globo, a Rádio Nacional, a Rádio Continental do Rio de Janeiro, então todo mundo lá só torcia por Flamengo, Vasco, antigamente tinha a América, também era forte lá no Rio de Janeiro, o Bangu também era forte, o Botafogo e daí por diante, então todo mundo. Aí a presença da Rádio Caratinga aqui em Belo Horizonte, ou acompanhando os clubes aqui, Atlético, Cruzeiro, também o América, por onde andasse os clubes, então fez com que se criasse em Caratinga assim, aquela ideia que Atlético, você pode ser atleticano, você pode ser cruzeirense,
Sem problema. Então, resgata a identidade exatamente do povo de Caratinga com o futebol de Minas Gerais. Hoje já existe em Caratinga a chamada torcida organizada do Cruzeiro, principalmente, né? Eles até chamam lá de Toca 2, agora deve ser Toca 3, que tem também a Toca 1 e Toca 2, né? E daí por diante, quer dizer, então o Eurico deu um impulso ao esporte de Caratinga, sem deixar de prestigiar o futebol lá da região, né? Com todas, então a gente fazia transmissões aqui, o Luiz Carlos chegou a participar de algumas, em que a gente estava lá na zona rural de Caratinga, lá promovendo lá o campeonato distrital, o campeonato amador promovido pela Liga Caratinguense, e daí estávamos aqui também no Mineirão, ou Nova Lima, onde tivesse um jogo de futebol em que Atlético, América ou Cruzeiro estivesse presente, estava lá também a Rádio Caratinga. Bacana. Então, Arnaldo, eu ia chamar de Euricos, então eu registro. E quando você ingressa no banco, ainda lá em Teófilo Otoni, e depois você tem toda a sua carreira e brilha na sua carreira dentro do banco, vem para Belo Horizonte, encontra Eurico Gade, reencontra. Mas nesse ínterim, você continuou, mesmo que secundariamente, atuando na rádio Teófilo Otoni? Exatamente. Na rádio Teófilo Otoni e posteriormente também na rádio... que hoje se chama 98 FM. Imigrantes. Não, a Imigrantes Mucuri. É outra. Também não é Mucuri. Porque lá tem Mucuri, Imigrantes. Exatamente, lá tem hoje Mucuri, se chamava Progresso do Mucuri. Tem também a Imigrantes, que tem FM, TM, que o Luiz Leal foi Luiz Leal, também saudoso Luiz Leal. Pois é. E a 98 FM. Que é do Frank, hoje do Frank, do Luiz Carlos, e foi do Marom Matar, que eu acho que vocês conheceram o Marom, né, também. E a Rádio Teófilo Otoni permanece lá também. Então, eu estive sempre ou em uma ou em outra, então, em função até do sucesso, que eu diria mesmo, não vou vender outra palavra, do sucesso lá, sei lá, da boa amizade que tinha com todo mundo, a credibilidade. Então houve época lá em que uma das emissoras, né, um dos narradores, talvez pela amizade, identificava o comentarista que realmente entende de futebol. Mas aí você está sendo modesto. Na verdade, a audiência era associada à sua competência, à qualidade do seu trabalho. Tomara que sim. Mas não tenha dúvida disso. E aí você deixou de ser narrador... Bom, e virou exatamente. um comentarista. Aí sim, nós tivemos que talvez sucumbir onde chegar aqui e ver o Eurico Gade com aquela potência. Então vamos, embora essa história de narração a gente já tinha deixado há algum tempo, até porque apareceram outros lá em Teófilo Otoni, um deles, por exemplo, até já falecido hoje, o Osés Paulo, faz uma voz também muito bonita, uma dicção muito boa, certo? Então, com isso aí, talvez em função disso e até pelo fato de que não faltou talvez oportunidade ou sei lá, então a gente ficou só na parte de comentários. Muito bem, nós estamos chegando ao final do segundo bloco deste Fala Cronista, hoje conversando com o Arnaldo Pinto Júnior, professor, radialista, bancário. Ele só não é multimídia, esse é multifunções, né? Porque também na mídia e fora dela. E a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse bate-papo aqui no Fala Cronista. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Arnaldo Pinto Júnior. Muito bem, estamos de volta. Fala Cronista, neste domingão, hoje recebendo com muito prazer o Arnaldo Pinto Júnior, e claro, também... O professor. Mestre fica muito forte? Eu acho que não. E claro, sempre também com a presença do presidente da nossa querida Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Arnaldo, você comentou no bloco anterior da sua ascensão, né, no Benj,
agora já como funcionário do Benji, você vem para Belo Horizonte. Então você se muda de Teófilo Otoni e neste período que você esteve em Belo Horizonte, você veio atuar em rádio aqui. Como é que ficou a sua relação com o rádio enquanto você esteve em Belo Horizonte assessorando a diretoria do Benji? Não, exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, talvez por influência de amigos diversos, eu me Tem uma grande colônia, né, de Teófilo Otoni em Belo Horizonte. Com certeza. Mas inicialmente, em função até exatamente desse relacionamento, eu então, passei eu tive a oportunidade inicialmente de participar de uma jornada esportiva de uma emissora de rádio de Juiz de Fora. Por algum motivo, talvez um amigo lá do Benji de Juiz de Fora me indicou para quem estava à frente de uma emissora de lá, que é um FM, mas não me recordo o nome. Então eu fiz um jogo Tupi Vila Nova no Mineirão. Deu menos de 400 pagantes. Eu acho que estava a emissora. Mas também joga o Vila e o Tupi em Belo Horizonte. No Mineirão. Então o público foi bem fraco. Então eu estava assim, naquela fase de talvez até verificar como é que ficaria e tal. Aí quando eu encontro o Eurico, exatamente como já disse antes, né? O Eurico dando toda aquela ênfase para as transmissões, para as jornadas esportivas. E tem aquela coisa, a rádio de Caratinga é semelhante a emissoras que nós temos hoje, né? E talvez até porque o Eurico estava impregnado com a própria Rádio Continental do Rio de Janeiro. O Eurico, repetindo, era um entusiasta. Eu lembro que uma época, foi mais para frente desse tempo, que ele me chamou. Eu tive um convívio muito grande com o Eurico, né? Vamos para os Estados Unidos. Eu fui fazer o quê? Não sei, vamos arrumar o passaporte. Foi lá comprar equipamento para transmitir futebol. Aí nós compramos a famosa maleta Shure, que era o sonho de consumo de todo mundo. Pouca gente tinha, até as rádios, poucas tinham. E ele comprou lá uma meia dúzia. Os caras iam até a cabine lá ver a Shure. Não, você nota como era assim, o trabalho que o Eurico desenvolvia aqui em Belo Horizonte, além de ter sido presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, a MIRT, durante parece que quase 20 anos. Me levou para a MIRT, fui diretor dele lá. Desenvolveu na MIRT assim, um trabalho muito eficiente, convocando e dando oportunidade às emissoras de interior para que se desenvolvessem. Ajudou muito a MCE. Foi diretor, não chegou a ser presidente, mas ajudou muito. E o Eurico também teve ao seu lado, né, o Gino Beltrão. Gino Beltrão já esteve aqui também, participando do Fala Cronista. Dava uma força tremenda, porque ele é de uma responsabilidade, de um profissionalismo incomparáveis. Né? Exatamente. Ele chegava cedo, se preocupava com cada fio que tinha que ficar ali, aquele microfone que funcionava ou não funcionava, qual era a altura e daí por diante. Então foi um elemento de confiança do Eurico e que o ajudou bastante, né, nesse trabalho que se desenvolvia, porque o Eurico cresceu muito empresarialmente. Ele nem sempre conseguia estar no Mineirão, principalmente no Mineirão, para as jornadas esportivas. Narrar o jogo, né? Mas aí ele, através do Eurico, através do Gino, ele conquistou também alguns elementos, né, que, por sinal, se tornaram aí, você nota, estão hoje trabalhando com muita eficiência em alguos órgãos aí, como aquele Guto na Globo. Guto, Rabelo e outros. O que faz o que cobre o Atlético Mineiro atualmente, o Jaime lá no Sport TV. Então, e daí por diante, né? Então foram pessoas que também foram trabalhadas pelo Gino, diga-se de passagem, mas com a oportunidade oferecida pelo Eurico. Que faz o convite a você, te reencontrando você aqui em Belo Horizonte. Aí você vai trabalhar com ele. Exatamente. Como comentarista. Como comentarista, né? Então a gente, tivemos eu cheguei aí ao Equador
pela nossa emissora, né? E aí pelo Brasil afora a gente andou aqui, acolá e tal, fazendo esse trabalho, sempre coisa. Então, brilhante realmente foi a amizade que eu tive com o Eurico Gade, exatamente pelas até oportunidades posteriormente oferecidas. Eu diria que no início, lá em Velha Teoflotone, lá no estado do Corcovado, era eu e o Eurico, talvez eu era o comandante. Mas ele me suplantou. ele posteriormente, né, com a veia empresarial que ele tinha, então ele me deu essa oportunidade de estar com ele. Nós transmitimos jogos da seleção brasileira dentro das eliminatórias, enfim, foi um trabalho super agradável. O Arnaldo, além do rádio, você também fez jornal? Escreveu para jornal, ou escreve ainda? Exatamente isso. Lá em Teoflotone, aí sim, ao lado do Humberto Luiz, que está hoje em Caratinga e que foi levado para Caratinga pelo Eurico Gade. Eurico não era fácil, sabia das coisas, certo? Então, nós fazíamos lá a Folha Esportiva, lá em Teoflotone, em 65, 66, exatamente porque havia um campeonato lá de futebol bem disputado, com disputa forte, como eu disse antes, entre 12 agremiações, e também o chamado futebol de salão, seria o futsal, hoje, né? Também com disputas memoráveis lá nas quadras de cimento que havia lá em Teoflotone na época, né? Bom, então, e na sequência, ao vir depois disso, dessa Folha Esportiva, que ficou uns 4 anos, eu e Humberto fazendo essa Folha Esportiva, eram 4 páginas de futebol de Teoflotone. Que barato! Então isso era super barato, eu considero um trabalho bacana. E quando eu ingressei aqui na faculdade de jornalismo, algumas pessoas lá de Teoflotone tinham guardadas, eu sabia que eram atletas de futebol, que quando falava o nome dele, a pessoa guardava, né? Antes falava-se pouco, né? Então eu consegui alguns números e trouxe aqui para o professorado aqui na faculdade. Então eles acharam que eles falavam muito em lead, né? Então um professor lá em determinado momento, assim, é feito lead. No lead você tem a síntese e tal. Eu nem sabia o que era lead quando fazia o jornal. Fazia, né? Mas então, fazia. Eu fiquei muito agraciado quando o professor citou esse fato. Eu gostei demais dos leads. Esse cara leu outro jornal. É a experiência do garoto lá no quarto, né? Redigindo o blog de então, né? Não, então, e bom, um detalhe, né? Quando eu cheguei aqui, dentro daquela coisa que a idade deixava a gente à vontade para ter tantas fontes de recursos que havia na época, rádio, banco, como é professor, né? Jogava futebol, o magistério, bolinha. O magistério, você ficou quanto tempo no magistério? Pela manhã no estadual, eram 20 aulas e mais 20 à noite na faculdade. Olha. Não era fácil não, mas cumpri, e era o seguinte, aí o Luiz Carlos sabe lá da residência dele, eu era tremendamente Caxias. Não faltava, mas de forma, eu acho que eu nunca adoeci. Coisa bacana, né? Impressionante. E como professor de matemática, eu não vou negar, não, eu era parada federal. Sou testemunha. Tá certo ou não tá certo? Aliás, matemática é assim. Matemática é exato, né? Então, embora exista a valorização de em determinado momento, né? Então, só houve aquela falha na hora de fazer 4 mais 3. Colocou 6, está errado, né? Então, a gente valorizava até ali, qualquer coisa assim. Bom, mas eu era, e tinha assim, e estava de peito aberto para entender o que o aluno quisesse. Bem diferente de hoje. Hoje a escola é bastante diferente, talvez a minha atividade na época foi nos anos 60, 70, e 80 também, então aí era uma outra forma, mais dureza, mais radicalismo, né? Hoje não, a gente sabe que vai da valsa, né? Mas eu diria, até como fruto dessa geração, em que, sem menosprezar os atuais,
a gente tinha pelos professores um respeito e uma admiração muito grande, porque era um complemento da formação que você tinha em casa. O respeito pelo professor, né? Eu acho engraçado, eu tenho um filho de 10 anos, agora não, né? Mas até há pouco tempo as professoras eram tias. Não, eu sempre chamei as professoras de senhor ou senhora, né? Então eu hoje, nossa mãe, quando eu vou até o Flotone e me encontro lá com médicos, engenheiros, dentistas, né? Administradores de empresas e tudo, eu me sinto assim, todo quando eles me reconhecem, professor, e alguma coisa. Ainda é recente, o atual secretário municipal de educação foi meu aluno. Coisa bacana. Eu fui recentemente, numa solenidade lá na Academia de Letras de Teoflotone. Então ele, ao discursar lá, por algum motivo lá ele teve que fazer o discurso, né? Talvez pelo fato de que era o representante do prefeito na solenidade, ele citou o meu nome. Como também o padre Luciano Laval, que eu não sei se o Luiz conhece, também é um dos sacerdotes mais categorizados do direito de Teoflotone, também foi meu aluno e também em outra solenidade. E diga-se de passagem, lá em Teoflotone eu acho que outras gerações, já estamos hoje com outras gerações, né? Mas eu acho que lá existe um carinho muito grande pela minha pessoa, tanto é que me colocaram como sócio benemérito da Academia de Letras de Teoflotone. Maravilha, parabéns. Então eu fico parabéns. muito agradecido por isso. E certamente mais do que meritório, pela história de vida e pela história profissional. Nós estamos chegando ao final desse terceiro bloco, mais um bloco aqui daqui a pouquinho, com um bate-papo com o Arnaldo Pinto Júnior, e aqui no nosso Fala Cronista deste domingão. A gente já volta. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Arnaldo Pinto Júnior. De volta com Fala Cronista, hoje recebendo o Arnaldo Pinto Júnior, professor bancário, radialista, jornalista e tantas outras atividades. E claro, sempre com a presença muito honrada para nós do nosso presidente Luiz Carlos Gomes. Ô presidente, o nosso entrevistado, o professor Arnaldo, é também embaixador? É também embaixador. Antes dizer que ele é um grande, como eu diria, tem grande importância para a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, que já participou de continua participando de várias diretorias, daquele conselho que nós temos lá de ética e consultivo, né? E toda vez que a gente se aperta, ou para escrever alguma coisa, ou para fazer conta, ou pra pedir, a gente convoca o Arnaldo, entendeu? E ele está sempre atuante lá nos momentos da MCE. Ele falou que é de 7 instrumentos, então tá aí. De certa maneira, Luiz, é muito bom. Nós não podemos esquecer, né? Durante algum tempo, a Mirt, né? A Mirt também. Tinha um jornal. Virou uma revista. E que eu participava com uma página que era dedicada aos cronistas esportivos da MCE. Aos cronistas esportivos da MCE. Durante início ela teve era como que eu substituí o Valdir de Castro, né? Então ali chamava MCE Informa ou coisa parecida. Um trabalho bacana também. E depois foi para bastidores. A gente vê aí emissoras com nome de bastidores, mas teve bastidores na revista da Mirt. Então, e naquela oportunidade, ô Toscano, eu tinha essa página. Primeiro era um pedaço, sim. Era uma coluna, depois virou. Virou uma página, exatamente porque a gente focalizava tudo que girava, ou procurava tudo que girava em torno do cronista esportivo. Então a gente tinha a oportunidade de falar que o Toscano assumiu a direção de esporte da Rádio Confidência e das outras emissoras e da televisão, então sempre e principalmente prestigiando a galera do interior. Do interior, então, é verdade. Então sempre quando eu ainda chego no estádio, eu tenho aquele cumprimento que a gente nota, aquela manifestação de amizade, exatamente pelo fato de que antes a gente citava o nome daquele de um trabalho que se desenvolvia numa cidade do interior, aquela
aquele pessoal que vinha do interior para fazer esporte aqui, a gente não deixava de citar qual é o programa de esporte que ele tinha na cidade, quem era o comentarista, quem era o narrador, o repórter e daí por diante. Muito bem, e além de tudo isso, a gente começou falando aqui, você perguntou se ele é embaixador do tradicional e glorioso América de Teófilo Otoni, né, que é um clube tradicional, né? Acho que também quase centenário também, quase o América, centenário, né? Parece que ele é de 1936. E o professor Arnaldo é que defende as cores vermelha e branca lá do... Como é que é o apelido do América? É o Dragão, né? Dragão. Forte, a beça, né? Dragão. E também foi ex-atleta do clube, também, Arnaldo? Exatamente. Então, lá em Jogou a bolinha, você jogava de quê, Arnaldo? É aquela coisa, né? Onde tivesse vaga, né? Igual eu, né? Ficar na beira do barranco. Futebol, Toscano, você que é comentarista, você entende o seguinte, no futebol existe aquilo que se chama inteligência. Então, um jogador burro não pode ir para frente. E o que é o jogador? Hoje a gente vê muito os próprios comentaristas e diz que o jogador não pode, ele sabe jogar centralizado, mas não sabe jogar pelo lado direito ou pelo ala e daí por diante. Então, não, você pode jogar em qualquer posição, o jogador de futebol, principalmente um futebol profissional, ele pode jogar em qualquer posição. Evidentemente, ele desenvolve melhor em uma determinada posição. Mas se ele está jogando de lateral direito, como era no meu tempo, ala direita, então ele tem que saber a hora que ele vai dar sequência à jogada e na hora que é melhor ele dar um passe curto ali. Né? Ou, então, se ele já está sem fôlego. Mas é porque hoje em dia tem muito mimimi, não é verdade? Pode ser isso, né? Bom, então, em função disso aí, então eu joguei mais de ponta esquerda e depois, aquela aqui que eu estou te falando, depois eu fiquei um pouco mais afastado, fui lateral esquerdo. Mas não seja por isso, eu joguei de lateral direito, joguei de quarto zagueiro, joguei de centroavante. À medida que a idade vai passando, você vai recuando, né? Então, até virar treinador. Então, mas um outro detalhe, eu fui capitão em todas as equipes que eu joguei lá em Teófilo Otoni. Né? Então, mas vamos falar também, então, esse trabalho com o América, Teófilo Otoni, que é muito importante, que é um clube tradicional das Minas Gerais, já esteve aí na nossa Série A, voltou para o módulo 2, mas parece que está lá reagindo outra vez, né? Com certeza. Então, principalmente assim, lembrando-se daquilo que eu fiz pelo América, eu participei do América, então lá em Teófilo Otoni, tem até um fato interessante, Toscano, não sei se era interessante aqui. Claro que é, ué. Quando eu fui jogar no Concórdia, em determinado momento, lá no interior, assim como tem aqui, Atlético e tal, então lá nós tínhamos os dois grandes adversários, era América e Concórdia. Né? O Concórdia, inclusive, tem estádio próprio também lá. O Concórdia, do bairro Concórdia, lá de Teófilo Otoni? Não, lá nós temos até uma parte da cidade que tem uma rua Concórdia. É Rua Concórdia. Ele foi fundado em função dessa Rua Concórdia. Não, eu tô mas falando hoje o estádio a minha sogra morava em Teófilo Otoni até o ano passado e morava na Rua Concórdia. Por isso que eu associei o nome. Então é isso, Rua Concórdia. Essa parte depois nós conversamos mais, com certeza. Mas então, em determinado momento lá, o Concórdia estava formando uma boa equipe e tal, me chamaram para ir para o Concórdia e eu não era ainda associado do América. Então, como lá na cidade nós tínhamos o Automóvel Clube, e aí foi fundado o América com sede social, piscinas, aquela toda. Eu pedi, eu quero uma cota do América para jogar no Concórdia. Foi assim, interessante. Posteriormente eu retornei ao América com aquela... Você está parecendo o Fred aí, essa história é sua. Pouquinho. E aí... Eu fui presidente do Conselho Deliberativo do América, acho que durante uns 20 anos. De alguma forma eu ia pouco ao clube social, exatamente porque eu era associado também dos outros clubes. Aliás, não tinha tempo era um belo clube, não sei como é que está agora, né? Era assim, eu atendia. Agora parece que teve uma queda, né? Todos os clubes, mesmo aqui em Belo Horizonte, nós tivemos uma queda dos associados. Então, como é que agora me permita, desculpe interromper, Arnaldo. Você então foi dirigente, né, presidente do Conselho Deliberativo. Conta pra gente, conta pros nossos ouvintes um pouco da dificuldade que é fazer futebol profissional no interior. É muito difícil. Eu diria para você que não é só o futebol profissional, não. O próprio futebol amador é difícil fazer,
porque os clubes, ainda que tradicionais, mas não têm assim, recursos próprios, né? Tem que se fazer recurso próprio. Então o recurso próprio é de 3 ou 4 abnegados lá, que metem a mão no bolso e tira o dinheiro. Então no caso de Teoflotone, ainda não conseguiu o América, e agora até o Santo Antônio está voltando para o módulo 3, né? Como é que é? Não, segunda divisão. Segunda divisão. Então o Santo Antônio, que também já foi uma expressão dentro do futebol profissional, então o América tem dificuldade exatamente porque ele não tem uma forma de alocar recursos. Aí chega lá esse ano, por exemplo, foi lá um grupo de empresários. Esse grupo era como que liderado até por o ex-jogador, o lateral esquerdo do Cruzeiro, que foi lateral esquerdo do Cruzeiro. Sorin, Nonato? Não. Não? Nenhum desses? Que recentemente atuou também no Atlético. O Leandro? Leandro, exatamente. O Leandro, então, o primeiro dia ele foi levando os jogadores. Ele levou 30 jogadores para lá. Nossa, de cara assim? De cara. Que baracaço, hein? Assinou o contrato, aquela coisa toda, mas depois ele não retornou mais lá. E eu estive recentemente aqui em Sete Lagoas, o América foi jogar lá, eu fui ver o jogo lá, então até onde eu acompanhei, eu cheguei cedo, né? Acompanhei tudo. O Leandro não foi lá, não. Bom, mas ele levou, devia estar querendo ficar livre dos caras. Desses que ele levou também um treinador. Levou tudo completo. O próprio treinador dispensou 8. Que isso? Então é uma situação meio coisa. Agora tá com um time lá, eu considerei um time bem formado. Quem está agora como treinador é o Bruno. O Bruno é aquele que falou com o Fred, né? É o amigo do Fred. Jogou no América, jogou no Atlético, é um lateral. Esquerdo, colega do Fred. Ele é lá do Teoflotone também, né? Então o Bruno é que assumiu o time exatamente porque o treinador fez um jogo, foi ao Rio de Janeiro e retornou para falar que não ia continuar. Até hoje existe uma dúvida lá na cidade, por que não continuar? Eu considerei que o time estava bem formado, mas como comentarista, quase que eu entreguei a rapadura, porque o time jogou muito bem aqui. O professor Arnaldo, é porque o dinheiro não caiu na conta lá do banco. É isso. Aí, quando de repente o time depois jogou em Juiz de Fora contra o Tupinambás, perdeu 2-1, o resultado pode ser considerado normal, mas de repente foi jogar em Teoflotone contra o Betinense, eu ainda me recordo, eu falando pela Rádio Teoflotone, né? Vamos ouvir o Arnaldo, tal. Não, eu não quero esse negócio de só 1.800 torcedores no campo, não. Tem que encher esse estádio aí, porque o time é bom, e etc. O time perde 3-0 pro Betinense. Fiquei mal na fita, né? Não, mas você fez sua parte, né? O time que não ajudou, né? Depois disso, aí sim, já houve uma recuperação, ganhou uma partida em Teoflotone de 2-0 um desses e recentemente também teve uma vitória sobre o Ipatinga, bem de Ipatinga, 2-0, quer dizer, já existiu uma lá em Ipatinga aconteceu a mesma coisa, mandaram todo mundo embora. Ô Arnaldo, nós estamos chegando no final aqui, mas eu queria, antes de encerrar, que você me permita um pouco da ousadia, já não tão jovem, mas ainda muito vigor, você fala com uma paixão que é contagiante. Eu estou aqui diante de você e eu tenho certeza que os ouvintes estão captando isso. É isso mesmo, você tem um amor tão grande por isso aqui que passa na sua fala, que passa na sua expressão. Você é um profissional feliz, realizado? Com certeza. Hoje eu estou já com 7,5, 76 e não aparenta, viu, gente? Não aparenta, na boa. Então eu me sinto feliz com aquilo que eu fiz durante a minha vida. Como eu disse antes, né? E você tem citado aí essas diversas atividades que eu desempenhei e acredito que tenha desempenhado bem. Principalmente nessa área de esporte, eu acredito até que se eu estou aqui convidado por você, é porque de alguma forma, né, eu sei até que você não me conhecia tanto, Toscano, né? A gente apenas passava um pelo outro lá
lá no estádio, mas eu te via sempre na televisão, vejo, o comentarista de peso, né? E daí, literalmente. Obrigado, você tá me lembrando que Otávio Pena. Mas eu tenho uma amizade assim já de algum tempo com o Luiz Carlos, e o Luiz Carlos também parece que tem assim umas referências muito boas sobre a minha pessoa. Nós temos ótimos laços, né? Então, por isso é que a gente está aqui. Então, hoje, eu até vou acrescentar, citar, por exemplo, que eu tenho 3 filhos, né? Que evidentemente eu os adoro, né? E tenho 9 netos, quase que eu perdi a conta. Então agora vamos lá. Agora que os filhos, o nome dos filhos... Os meus filhos são Luciano, Paulo Sérgio e Miriam. Agora os 9 netos. Vamos dar o nome aqui, senão... Aí escala estive aí. Então, os 5 que são de Luciano, tem 2 gêmeas, Liliane e Larissa, e Luciano Júnior, que é o Juninho. E depois mais 2 que são Letícia e Matheus. Bacana. Aí vem da parte do Paulo Sérgio. Vem o Paulo Vitor e a Marina. E aí já assim da mais nova, que é a Miriam. Então os filhos de Miriam são Luca e André. Maravilha. E a bisneto. Que barato! A bisneta é Beatriz. Olha que legal. Então é o seguinte, já pode escrever para disputar o módulo 2 aí, já tem quase um time. E é claro, né? A mãe dos meninos e a vovó dos meninos e a bisavó dos meninos. A dona Geralda Cruz Pinto, né? Que é a sofredora. Eu tenho certeza que a dona Geralda ela pensa assim. Ela vai pro céu, né? Quem faz as contas na sua casa? Acerta as contas assim. Tá? Bem, aí é tudo é você. Cuidados, né? Porque lá em casa é minha esposa, porque aprendeu com ele. Viu? Controla tudo que eu ganho. Até é o seguinte, sobre a minha esposa, então, claro, a gente teve uma vida muito tranquila durante muito tempo. Ela também foi professora e posteriormente trabalhou na área mais administrativa, na Superintendência Regional de Ensino lá em Teoflotone. Quando nós nos transferimos aqui para Belo Horizonte, ela trabalhou no Conselho Estadual de Educação. Então, há 4 anos atrás, ela teve uma barra meio pesada para ela, ficou um período bem longo aí na UTI, lá em Brasília, durante acho que 40 dias e mais 30 aqui no Mater Dei. Então, mas ela está recuperada, graças a Deus, né? Então, vamos que vamos aí, vamos vivendo aí. Isso é muito bom. Vamos vivendo. Arnaldo, em nome da Inconfidência, em nome desse nosso programa Fala Cronista, foi uma honra recebê-lo aqui. E muito obrigado por essa carreira tão bonita e essa paixão pela carreira tão explícita. Muito obrigado mesmo, viu? Beleza pura, eu que normalmente agradeço a amizade do Luiz, sempre me prestigiando, sempre quando há necessidade ele coloca o meu nome para representar a MCE, uma alegria muito grande. Já fui receber troféu em nome da MCE, quer dizer, eu fico todo vaidoso com aquilo. Teve um dia que eu fui reunião da federação. Exato, né? O pessoal da CBTU não vai, né? Mas não, a MCE é marca. Pois é. Bom, então, em certo momento eu fui lá no SESI, né? No SESI. SESI. SESI, lá na Padre Marinho, né? Receber um troféu em nome da MCE. Eu fui tão aplaudido que eu acho que eles pensaram que era outro. Tá vendo? E Deus faz uma pergunta indiscreta. Como é que é o nome da esposa? A minha? Dona Helenice. A dona Helenice era boa aluna? A dona Helenice era boa aluna. Malandro ou não? O detalhe rigorosa, mas assim... o detalhe é, ela hoje é aposentada do Banco aposentada do Brasil. Também. Então ela é de uma época em que passar no Banco do Brasil não era uma tarefa fácil, não. Sim. E ela conseguiu essa vitória. Então ela teve um bom mestre. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Toscano, de público, agradecer o Arnaldo pelo atender o nosso convite e agradecer também pelo trabalho maravilhoso que ele faz defendendo a nossa crônica esportiva de Minas Gerais. Um grande abraço, bom domingo para todo mundo. E aí você segue agora, sigam com a Jornada Esportiva. Lembrem-se, torcer, o adversário é só um adversário, ele não é o inimigo. A gente volta com Fala Cronista na semana que vem. Amplexos e ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista.
Hoje, com o jornalista Arnaldo Pinto Júnior e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Rodrigo Carlos e Hernani Andrade.